Deus te abençoe. Escute mais um programa Vencendo Vem Jesus. Acompanhe nossa programação diária aqui neste canal e se inscreva. Aqui você ouve uma palavra poderosa em seu favor. Ouça também os melhores hinos sacros, a revelação de Jesus Cristo, destaques de pregações e participações especiais. A verdadeira sã doutrina pregada nesses últimos dias pela voz do sétimo anjo. Mais informações nas descrições de nossos vídeos. Seu programa já vai começar. Amigos, o mundo irá findar. O mundo logo irá findar, findar, findar. O mundo irá findar, findar. O mundo irá findar, o mundo irá findar. Prepare-se rápido, 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 rápido assim. Prepare-se rápido, 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 rápido assim. Prepare-se rápido, 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 rápido assim. Já! Nós cremos no batismo. Atos capítulo 2, versículo 38. Mas como podemos responder às pessoas sobre o outro batismo? Estão salvos ou não? Também aqueles que partiram e nunca receberam a luz? Meus ouvintes, nós temos aqui duas boas perguntas. Eu espero respondê-las de acordo com as Escrituras.
A primeira é quanto ao batismo. Ouvintes, a maneira escriturística do batismo na água é no nome do Senhor Jesus Cristo, que é encontrado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, e o restante em toda a Bíblia. E muitas pessoas hoje, quase todas as igrejas, desde o princípio, que começou isto, eles batizaram as pessoas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Agora, eles fazem isto por um erro. Não há tal ordem como essa na Bíblia, em nenhuma parte de modo algum. Não é nem mesmo encontrado nas Escrituras. Você pode observar que quando São Mateus estava escrevendo o que Jesus disse, lá em São Mateus capítulo 28, verso 19, está escrito: Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meus ouvintes, Pai, Filho e Espírito Santo, estes são títulos, não um nome. E ele pediu um nome. Ele disse no singular, batizando-as em nome, e citou 3 títulos. A ordem de Jesus é para batizar em nome. E ele citou 3 títulos. O nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando eles batizaram, através de toda a Bíblia, cada pessoa fora batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. E através da história, eles chegaram até o estabelecimento do Concílio de Nicéia, da Igreja Católica em Nicéia, Roma. Então, surgiram 2 grupos. Eles se separaram. Um queria ficar com a palavra escrita, outros queriam uma igreja clássica. Isto foi durante o reinado de Constantino, o imperador. E Constantino não era um homem religioso. Ele era um pagão para começar. Mas ele era um político que queria unir. Metade de Roma era cristã e metade era pagã. Então ele adotou um pouco de paganismo e um pouco de cristianismo para um grupo clássico. E eles fizeram sua própria religião. Portanto, meus ouvintes, para negligenciar a Bíblia, a Igreja Católica crê que Deus deu à Igreja o poder para mudar ou fazer qualquer coisa que ela desejar fazer. Ela crê nisso. Mas ela crê numa mentira. Isso não é real com as Escrituras. Ele nunca deu poder a uma igreja. Quando Jesus enviou a sua gente para esperar pelo poder, não enviou eles para Roma. Enviou eles para Jerusalém e disse bem claro que eles seriam revestidos do poder do alto. A Igreja Católica nunca esteve nesse lugar alto para onde Jesus foi. Você vai entendendo? Então, aí está, ela diz que crê nisso, que tem um poder para mudar o que ela desejar. Portanto, se a Igreja Católica está certa, se é verdade que Deus fez, então
nós estamos todos errados, exceto os católicos. A Igreja Católica, então, está certa. Então, a Igreja Metodista também está certa. Então, a Igreja Batista também está certa, ou todas as organizações estão certas. Elas têm um direito também. E quem é que está certo, então? Se o católico tem poder para mudar qualquer coisa que a Bíblia diz e fazer daquilo outro tipo de doutrina, como Ave Maria e assim por diante, o metodista tem o direito de dizer assim, o batismo é por imersão, está errado. Nós vamos aspergir as pessoas, nós aspergimos. Cada um deles, então, está certo, porque cada um pode fazer conforme sua igreja. Agora, quem é a igreja, então? É ela metodista, batista, presbiteriana, católica, ou o que é isso? Então você sabe que Deus é Deus que é a fonte de toda a sabedoria e não poderia fazer uma coisa como essa. Não existe tal coisa. Não há nem mesmo senso comum nisto. Deixe em paz a inteligência do ser sobrenatural. Há uma coisa que está correta, essa é a palavra. A palavra está correta. Então, se a Igreja Católica quisesse dizer nesta hora, nós simplesmente omitiremos o batismo por completo. Não vamos retirar essa questão de ser batizado, vamos eliminar isto por completo. E comeremos aí um pouco de açúcar toda manhã. É isto que tomaremos para a remissão dos pecados. Então aquilo tem que estar certo. Por quê? Deus deu aquela autoridade para a igreja. Mas veja você, ouvinte, para mim é a palavra que está correta, porque na conclusão da Bíblia, Deus disse em sua palavra, qualquer que tirar uma palavra disto ou acrescentar uma palavra a isto, o mesmo será tirado sua parte do livro da vida. Então, se essa igreja tinha alguma parte lá, então foi tirada, porque ela tirou foi grandes partes da palavra. E não está escrito aí em Apocalipse que quem faz isso será tirado sua parte do livro da vida? Então, para mim, é a palavra. E não há tal coisa na Bíblia como alguém, alguma vez, sendo batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nesses títulos. É nome, não é títulos. Você vai observar isso. Porque não há uma tal coisa. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. É exatamente o que os apóstolos e todos, através das eras, eles reconheceram. E com certeza, isso está escrituristicamente correto. Essa é a verdade. Meus ouvintes, na Bíblia, quando eles encontraram pessoas que tinham sido imergidas de algum outro modo, além do nome de Jesus Cristo, eles foram ordenados a serem batizados novamente no nome de Jesus Cristo antes que pudessem receber o Espírito Santo. Você encontra Atos capítulo 19, versículo 5. Você veja lá. Então, esta é a verdade escrituristicamente falando. Agora, não há bispo, não há arcebispo, não há ministro algum, não há ninguém mais que possa dizer uma palavra contra isso, porque essa é a verdade. Irmão Branham, como profeta de Deus, ele esteve reunido na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, numa reunião ali estavam uns 300 ministros que se colocaram lá para debaterem e perguntar isso.
E ele se colocou ante aqueles 300 ministros trinitarianos e disse a eles: agora, se eu estou errado nesta doutrina, alguns de vocês, homens, se coloquem aqui e me mostrem onde eu estou errado pela Escritura, sem um manual. Não venha com manual, não. É a Bíblia, é a palavra escrita de Deus. Certo? Se não existe tal coisa como semente da serpente, ou algo assim que tenho estado ensinando, simplesmente venha aqui e me mostre pelas Escrituras. Ninguém se moveu, porque isto não pode ser feito. Ninguém. Essa é a verdade, não para ser diferente, mas isto é simplesmente a verdade. É a palavra e aí está. Ninguém pode discutir isso. Essa é a palavra de Deus. Ninguém pode mudar isso. Agora, a respeito de outros batismos, estão eles salvos ou não? Também aqueles que têm partido e nunca receberam a luz? Eu creio realmente que Deus chamou seu povo, ordenou sua igreja, todos aqueles que estariam ali antes da fundação do mundo. Eu creio que a Bíblia ensina isso. E eu creio que cada homem que ama a Deus com todo o seu coração procurará a verdade. Eu creio isso, que eles farão isso. Cada homem que ama a Deus fará isso. Eu creio que se um homem foi batizado ignorantemente errado, não sabendo que ele estava batizado errado, agora eu não posso dizer escrituristicamente, mas eu creio com todo o meu coração que se um homem não sabia o que fazer corretamente, e ele fez algo no melhor do seu conhecimento, eu creio que Deus olharia e por cima daquilo e salvaria de todos os modos, porque ele não teve oportunidade de saber melhor, de compreender. Recordem, lá atrás, nos dias de Wesley, lá atrás, nos dias de Lutero, na Reforma, aqueles grandes homens de Deus aos quais Deus honrou e provou que ele os honrava, eles morreram na fé com toda a luz que eles tinham. Então, como por exemplo conhecemos na história aí Charles Fuller, um grande ensinador, foi um dos homens favoritos para aquilo que o profeta pensava, do que ele ouvia dele. Ele estava ensinando sobre profecia uma ocasião, e ele disse que ali haviam grandes coisas pela frente naquelas profecias, coisas sobre as quais a igreja não sabia nada a respeito, que seriam abertas para o povo. Tinha coisas escondidas lá que não era nem mesmo para o seu dia, como não foi para muitos outros. Então, eu creio que nós temos grande luz chegando agora, que simplesmente inundará a terra num destes dias por um curto período, talvez apenas questão de meses, mas eu creio que existe grande luz se aproximando. Eu realmente creio que qualquer pessoa, em sua fé e sinceridade, e ainda em toda a luz que eles têm, serão salvas. Recordem, na vinda do Senhor Jesus, vocês recordam como ele encontrou aqueles que caminharam em toda a luz que eles tinham para andar? Recordam do que aconteceu? Não é ele um bom homem, mesmo um centurião romano? Você veja, ele construiu nossa sinagoga, e ele é digno. Veja, todas essas coisas que ele fez, ele é digno dessas bênçãos que têm sido rogadas por ele.
Deus é um pai compreensivo, ele conhece seu coração, se você realmente vê a luz ou se você não a vê a luz. Ele sabe se você está vendo a luz e está rejeitando essa luz. Se você não está vendo, sua ignorância ainda permanece, mas a hora que você ver que a coisa é verdade e não quer aquilo, aí é diferente. Aí é diferente. Então você deve observar isso. Então observe bem. Deus sabe. Eu verdadeiramente creio, com todo o meu coração, que a resposta certa para essa pergunta é que o batismo correto mesmo é no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a verdadeira maneira do Espírito Santo, através de Pedro, falou e ordenou isso dessa maneira. Certo? Não pode ser diferente disso. E aqueles que foram batizados ao contrário, e em seus corações desinteressados, dizem apenas, bem, eu não quero perder tempo com aquilo ali, porque isso eu já... Olha, não é por aí. Agora, essa pessoa, isso será com ela e Deus. Mas se elas não souberam nada diferente, eu creio que elas foram salvas. Eu creio com todo o meu coração, porque elas não conheceram nenhuma coisa diferente. Então, meus ouvintes, é pelas Escrituras. Veja Atos 2:38. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles e falou através de Pedro, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Alguém diz que Pedro errou. Que isso? Como que Pedro errou se era o Espírito Santo falando através dele? Então, se você está dizendo que o Espírito Santo errou, quando perguntaram, ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o ponto de partida da igreja primitiva. Então, você tem que reconciliar ali. E agora, as Escrituras seguem, Atos capítulo 8, verso 16, você encontra o grande avivamento que Filipe fez em Samaria. Na dispersão, ele foi para Samaria. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Leia lá, Atos 8, 16. Eles chegaram lá, os apóstolos foram chamados por Filipe para chegar até ali, para orarem sobre eles, porque somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Atos capítulo 8, verso 16. Agora você vê? E Atos capítulo 10, verso 48. Lá a casa de Cornélio, sua família, ele, sua família. Eles receberam como gentios. Pedro, que tinha as chaves do reino, abriu a porta para os gentios e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja Atos capítulo 19, versículo 5. Você que tem medo de descer as águas de novo. E discípulos de João Batista não recusaram as águas quando Paulo mostrou que o Cristo já tinha vindo e que o Espírito Santo estava na terra. E os que ouviram o seu ensinamento foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, verso 5. Depois você pode chegar até Atos capítulo 22, quando o próprio Paulo relatou como foi que o evangelho chegou a ele e ele foi batizado. Atos 22, versículo 16, o próprio então Saulo, agora mudado, transformado, foi batizado invocando o nome do Senhor. E o Senhor é Jesus Cristo. Então, ouvintes, está mais do que claro as respostas para estas perguntas. Abra seu coração e pode você mesmo endireitar o seu caminho, pois há um tempo para isso. No nome do Senhor Jesus Cristo, desejamos que o seu entendimento seja aberto.